Obrigado, Pai, nós te louvamos nessa tarde pelo privilégio de nos render nessa presença. Obrigado porque tudo que temos de necessidade, Pai, são satisfeitos. Ela é, Pai, completa na sua presença. Não há falta de nada quando reconhecemos o Senhor como nosso pastor. E nessa tarde nós cremos no teu pastoreio sendo estabelecido sobre nossas vidas, Pai. Abrimos o nosso coração e eu declaro que no nome de Jesus, esse ambiente, Pai, ele é favorável para as manifestações do teu Espírito, para o ensino da sua palavra. Declaramos em nome de Jesus a unção que despedaça o jugo em operação, Pai, para destruir todo o jugo do diabo, todo o peso, toda percepção de falha, de falta, de necessidade, mas construindo em nós, Pai, a convicção do reino no qual nós estamos inseridos. Nós te damos graças pelo privilégio de meditar nesta palavra nessa tarde, que é lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho, aplana os nossos caminhos, Pai. E nós declaramos em nome de Jesus, uma tarde onde a sua palavra vai tocar o mais profundo do nosso coração, e a nossa vida nunca mais vai ser a mesma. É o que nós cremos, nós declaramos em nome de Jesus. Se você está com sua Bíblia, pega sua Bíblia aí comigo. Se está com o celular, pode levantar o celular também. Nós vamos fazer uma boa confissão da palavra de Deus. Diga, nesta tarde, eu nunca sei se aqui está de tarde ou de noite, irmãos. 6 horas da noite lá em João Pessoa já está escuro. É tarde ou é noite? É noite, né? Então tá bom, vamos voltar à confissão. Diga, esta noite eu vou receber a poderosa palavra de Deus. Diga, eu abro o meu coração para que esta semente seja depositada e ela possa produzir a 30, a 60 e principalmente a 100 por 1 na minha vida, por causa da consideração e da honra que eu tenho por aquilo que Deus diz. Louvado seja Deus, que coisa boa. Você pode sentar. Fala com o irmão que está do seu lado aí, declara uma coisa boa para ele, irmãos, antes de sentar. Claro que vai receber tudo que Deus tem para a vida dele hoje à tarde. Louvado seja Deus. Amém. Glória a Deus. Amém, amém. Obrigado, gente. Glória a Deus. Obrigado por chamar. Amém. Boa tarde, mas não, né? Boa noite. Mas ainda tem sol, bicho, é tarde, né não? Um dia a gente vai entrar nessa discussão teológica aí, mas de qualquer forma, sendo tarde ou noite, para mim é uma grande alegria estar aqui com os irmãos. A gente tem desfrutado de um tempo bom já desde sexta-feira, e que bom estar aqui com os irmãos. Ouvi tanta coisa boa, tantas coisas maravilhosas que Deus está fazendo nessa igreja. E essa igreja não é esse prédio só, né? O prédio faz parte da igreja, a igreja é você, e eu creio que a gente vai ter um bom tempo hoje à tarde para meditar na palavra de Deus, ouvir a palavra, e eu tenho certeza que a sua vida, a minha vida, ela não serão mais as mesmas. Quero agradecer pastor Tiago e Diara pelo convite de estar aqui. Para mim, de fato, é uma grande alegria conhecer essa parte da família aqui no interior do... Interior não, né? É capital do... eu já saquei, irmãos, que não pode dizer que é interior. Qualquer coisa que está dentro assim, do estado, para a gente lá, na nossa cabeça simplista, é interior. Mas eu já saquei que aqui é a capital do oeste. Pois muito bem. Então, para mim é uma honra mesmo poder compartilhar a palavra de Deus, ainda mais num culto rema. E eu creio que você veio animado também para receber o que Deus tem para a sua vida, não é isso? Então, abre sua Bíblia comigo, por favor, em Provérbios, capítulo 4, versículo 20. Eu já estava ministrei aqui na sexta-feira à noite para uma aula demonstrativa do Rema, e eu sinto que é como se eu estivesse continuando de onde eu parei aqui na sexta-feira. A gente vai meditar um pouco sobre cura divina, sobre os efeitos dessa palavra sobre a nossa vida, e existem verdades a respeito das quais nós não podemos nos cansar de ouvir e de falar.
porque às vezes a gente acha que já está sábio demais em alguns dos princípios da palavra de Deus, e infelizmente, irmãos, é quando há um descuido nesses assuntos que são fundamentais, que eventualmente acontece a queda, né? Um prédio ele não desaba do dia para a noite, existem fundamentos ali que vão sendo comprometidos, e se esses fundamentos eles não forem cuidados, se não houver uma atenção especial, se não houver um trabalho de restauração, muitas vezes, é possível que um prédio que foi muito bem construído venha a ruir com o tempo, por causa das intempéries e das situações que existem aí fora. Jesus, quando estava ensinando algo semelhante em Mateus no capítulo 7, ele diz que aquele que ouve as suas palavras e as pratica, vai ser semelhante a um homem que construiu a sua casa sobre a rocha. E aí ele fala que sopram os ventos, os rios passam por aquele lugar, a chuva cai, mas não consegue remover aquela casa que foi estabelecida sobre a rocha. Nota que Jesus não disse, irmãos, que você deveria orar para que a chuva não caísse. Ele não disse que você ficasse estranhando se alguma coisa assim acontecesse, porque a chuva vai cair, irmãos, o vento vai soprar para qualquer pessoa. Para quem construiu a casa de forma certa, para quem construiu a casa de forma inadequada. Lá em Israel, irmãos, eles tinham construções, especialmente lá em Israel, uma paisagem mais seca, um lugar mais árido. Quando chovia um pouco, irmãos, e aquela água secava, uma pessoa que olhasse para o tipo de solo que eles tinham lá, podia pensar que aquele solo era um solo rígido o suficiente para que uma estrutura fosse estabelecida sobre aquele chão. Você bate ali perto, irmãos, especialmente onde tinham rios, né, e onde a gente tinha o mar Mediterrâneo, aquelas áreas ali, parece muito que é um terreno sólido o suficiente para fazer construções. Mas Jesus avisou, tem coisas que parecem ser sólidas na vida de um homem que pode ser que não sejam. E aí ele vai dizer que a única forma de você construir a sua vida com solidez suficiente para permanecer até o fim, é estabelecendo a sua vida sobre a palavra de Deus e praticar a palavra que você ouviu. Às vezes a gente pensa que Jesus está dizendo apenas que Ele é a rocha e que se a gente construir a nossa vida sobre Ele, nós nunca vamos ruir. Mas não é isso que Jesus está dizendo. Ele disse que aquele que ouve as suas palavras e as pratica. O homem que construiu a casa sobre a areia, ele ouviu a mesma coisa que o homem que construiu a casa sobre a rocha também ouviu. Está aqui, irmãos? Eles estavam no mesmo culto. Eles ouviram a mesma mensagem. No entanto, um decidiu praticar o que ouviu, o outro decidiu viver a vida como já vivia, debaixo da sua própria sabedoria humana, não praticando aquilo que ele ouviu, e aquilo foi perdido. E eu creio, irmãos, que Deus ele tem acrescentado boas palavras ao seu coração. Tenho certeza que Ele tem ministrado a você de forma muito especial nessa igreja. Existe um propósito de Deus para esse povo, para esse lugar. Existe uma visão, irmãos, que precisa ser cumprida. Não pensa que Deus está, irmãos, apenas promovendo ajuntamentos e depois pensando o que vai fazer com aqueles ajuntamentos. Não, ele tem planos para essa igreja, Ele tem planos para você. Quando eu falo mais uma vez sobre planos para essa igreja, não é planos apenas para os líderes de departamento, não são planos apenas para o pastor e para a sua esposa, são planos que envolvem você. Deus está pensando em muito crescimento em 2025 para a sua vida, onde você vai ser efetivo naquilo que Deus te chamou para fazer. No entanto, para que a gente possa cumprir o plano dele, nós precisamos revisitar esses fundamentos. E aqui no capítulo 20, o Salomão ele vai dizer: meu filho, escute as minhas palavras e preste atenção aos meus ensinos. Se ele está falando que eu preciso ouvir, é porque eu tenho a opção de não ouvir. Mas além de ouvir, ele disse que eu preciso escolher prestar atenção no que eu estou ouvindo. Versículo 21. Não deixe que eles se afastem dos teus olhos. Guarde-os no mais íntimo do teu coração, porque eles são vida para quem os encontra e saúde para todo o seu corpo. De tudo o que se deve guardar, guarde bem o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Louvado seja Deus. Diga: do meu coração. Fale como quem vai jantar, irmãos, ou como quem já jantou. Diga: do meu coração procedem as fontes da vida.
A vida, irmãos, ela não vai te tocar de fora para dentro, essa vida ela já está no seu coração. A Bíblia fala lá em João no capítulo 4, Jesus estava ensinando aquela mulher samaritana e ele avisou para ela: minha filha, Deus é espírito. Deus não é uma grande mente, Deus não é um grande corpo, Ele é espírito. Hebreus no capítulo 10, ele vai dizer: se nós nos submetíamos aos nossos pais naturais, como nós não nos submeteríamos também ao Pai espiritual ou ao Pai dos espíritos? O que isso quer dizer? Deus é espírito, Ele tem um filho e esse filho é você. Você também é um espírito. Provérbios 20, 27, ele vai dizer que o espírito do homem é a lâmpada do Senhor, pela qual ele esquadrinha o mais íntimo do seu ser, ou o mais íntimo do seu ventre. Em outras palavras, irmãos, existe uma realidade espiritual da qual a gente nunca pode viver alheio. Naturalmente, você não vai ser treinado para fazer isso. A televisão, o ensino secular, a criação que muitos de nós receberam, irmãos, não está focado ou não está colocando o espírito e essa realidade espiritual como centro da nossa vida. Mas uma vez que nós nos debruçamos sobre a palavra de Deus, nós encontramos um cuidado especial com aquilo que nós permitimos que afete o nosso coração. Jesus vai falar, até falando sobre alimentos com os fariseus. Os fariseus estavam questionando os discípulos de Jesus pela liberdade que eles tinham, pela forma que eles comiam, como eles tratavam os alimentos. E Jesus avisou para eles: olha, o que contamina o homem não é o que entra pela boca e depois é eliminado do ventre, mas o que sai, o que procede do coração do homem, pode trazer contaminação para a vida e para o coração desse homem. Os irmãos estão comigo? Você deve conservar puro a sua vida por inteiro. Mas eu posso te dizer que o centro daquilo que Deus está querendo fazer é conservar o teu coração puro diante dele, conservar o seu coração cheio da palavra de Deus, porque se o diabo, irmãos, ele não conseguir tocar esse coração, se ele não conseguir envenenar o seu coração, porque essa é a ideia que sugere, irmãos, o trabalho do diabo. Ele é um tentador, ele anda ao derredor. A Bíblia fala lá em Apocalipse que ele é chamado de diabo, o acusador dos nossos irmãos. E essa palavra diabo sugere mesmo alguém que vai trabalhando de forma contínua, tentando injetar alguma coisa. Ele está tentando envenenar o teu coração. Ele está tentando achar uma brecha, irmãos, uma porta de entrada, para que ele injete o veneno dele. E aí o que é que vai acontecer? Irmãos, as coisas vão ruir, porque é do coração que procede aquilo que deve gerir, conduzir, controlar a nossa vida. E aí o salmista é no próximo livro antes, né? O livro depois é Provérbios. O proverbista, Salomão, né? Salomão, ele diz que você precisa, irmãos, continuar considerando a palavra de Deus atenta. Não deixem os teus... Ele vai falar sobre ouve a minha palavra, algo que você deve fazer com os ouvidos, mas depois ele vai dizer, versículo 21, não os deixes apartar-se dos teus olhos. Os teus ouvidos e teus olhos são muito importantes para Deus. Tem gente que pensa que pode ouvir e ver qualquer coisa e ainda assim achar que está andando de forma adequada diante de Deus. O que você ouve, o que você vê afeta a sua vida. Porque o que você ouve, irmãos, em algum momento vai descer para o teu coração e vai fazer com que você comece a agir. Irmãos, pensamentos, meditação controla a nossa vida. E aí eu quero te lembrar de um princípio muito claro, a gente está falando aqui, depois no versículo 22 ele vai dizer que essa palavra, se ela for acolhida, meditada, mantida diante dos olhos, ela vai produzir saúde para o teu corpo. Aquilo que, em primeiro lugar, alimenta o teu coração, vai afetar a tua vida por completo, espírito, alma e corpo. Então, ao invés de promover uma mudança de fora para dentro, a gente precisa promover uma mudança de dentro para fora. O que eu ouço, aquilo que eu medito, aquilo que eu coloco diante dos meus olhos, é muito importante. Lá em Marcos, no capítulo 11, eu vou ler 2 textos, você conhece bem demais, mas como você não tem como evitar de ouvir, né, que eu estou falando aqui, eu vou ler de novo para você. Marcos 11, 23, Jesus disse, porque em verdade lhes digo que se alguém disser a este monte, levante-se e jogue-se no mar,
e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. 3 vezes é pontuado o que você deve falar, e uma vez é pontuado aquilo que você deve crer no coração. Ele diz que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz. Deus espera encontrar fé no seu coração. E alguém vai dizer, não, é responsabilidade de Deus. Não, é responsabilidade nossa. Tem muita coisa que não vai acontecer, irmãos, enquanto a gente não começar a reagir mediante a fé que nós já temos no coração. Mas antes de que isso aconteça, nota que é necessário que eu agarre determinadas verdades no campo do Espírito. Antes de ter alguma coisa diante dos meus olhos físicos, eu preciso ter alguma coisa diante dos meus olhos do coração. Eu preciso decidir atentar para uma verdade que não é visível. Jesus disse, quem disser para este monte, significa que o monte estava lá e o monte era um monte físico, literal naquele momento. Os irmãos estão comigo? Eu gosto de dizer, pessoas acham que é negacionismo você crer em cura quando talvez o seu corpo está doente. Pessoas dizem, é negacionismo científico. Eu vou te dizer, viver só pelo que você enxerga é negacionismo da sua fé. Jesus não ensinou negacionismo, ele disse, olhe para o monte e diga para esse monte. Ele está reconhecendo que tem um monte. O monte na sua vida pode ter um nome. Irmãos, estão comigo? Ele não está dizendo para você negar o monte. Ele não está dizendo para você fechar os olhos e fazer que o monte não existe, fazer de conta que o monte não existe. Ele está dizendo para você abrir a sua boca e falar contra esse monte, dizendo, ergue-te e lança-te no mar, e vai acontecer como você disse. Mas tem uma coisa, tem que crer no coração, e não pode duvidar no coração, mas crer que se fará o que diz, tudo o que disser lhe será feito. Vou te dizer, irmãos, tudo que está fora de ordem na tua vida pode ser ordenado, uma vez que você coloca diante dos teus olhos espirituais, dos olhos do teu coração, que você coloca nos teus ouvidos, nesse meditar profundo do coração a palavra de Deus. Essa palavra ela vai limpar o que deve ser limpa. Eu gosto lá de João no capítulo 15, quando Jesus diz para os discípulos, vocês estão limpos, não porque vocês fizeram um grande esforço de se limpar, mas ele diz, vocês estão limpos pela palavra que eu tenho falado, porque uma vez que a palavra entra, ela vai colocar em ordem o que está fora de ordem. Agora nota que tem uma atitude contínua daquilo que a gente faz com os nossos olhos. Para onde eu vou atentar? Será que eu vou atentar só no âmbito natural das coisas? Ou eu vou deixar a palavra de Deus inspirar o meu coração para ver aquilo que talvez eu não esteja vendo ainda? Hebreus no capítulo 11, no versículo 1. Ei, pastor, eu já conheço. Eu sei, irmãos, é por isso que eu vim te ajudar com fundamentos. Esses fundamentos sendo colocados no lugar adequado. A sua vida, irmãos, vai avançar de fato em 2025. Capítulo 11, versículo 1, ele diz, ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Nota que existem fatos que você não consegue ver, mas que já são verdade. Quando Jesus disse para aquela montanha, fala para a montanha, crê que se fará o que diz. Você já enxergou alguma coisa com os olhos do coração que talvez você não viu com esses olhos físicos. Mas ele diz, fica tranquilo, se você está vendo com o coração, vai acontecer. Hebreus 11, 1 vai definir fé como a certeza de coisas que se esperam. E eu vou te perguntar hoje, irmãos, de forma honesta, sincera, não precisa nem responder em voz alta não, mas a minha pergunta é, o que você está esperando para a sua vida? Qual é a tua esperança natural? Os irmãos estão comigo? Antes de pensar sobre fé, existe um passo que a gente precisa dar atrás, recuar um pouquinho, para começar a pensar sobre isso, porque a Bíblia diz que a fé é a certeza de fatos que se esperam. Se eu não espero nada, fé é o quê, irmãos? Fé vai atrair o quê para mim? Nada. Certamente, irmãos, fé começa em Deus. Não tem como você desvencilhar Deus de fé. Tem pessoas que querem fazer isso, querem colocar fé em qualquer coisa, fé no intelecto, fé na vida, fé em si mesmo. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de fé bíblica. Fé bíblica vai colocar a palavra de Deus como esse firme fundamento. E você vai decidir permanecer olhando para aquilo que deve ser
atentado. Pensa aí, Deus colocou o homem no jardim do Éden, criou tudo para ele lá, e o homem vivia uma condição de plenitude, não tinha falta de nada. E aí o que é que ameaçava a vida de Adão e Eva naquele lugar? O que poderia ser uma ameaça para aquele homem que estava, irmãos, em um lugar de todo suprimento, não faltava nada. A única coisa, irmãos, que podia desligar Adão e Eva do que Deus estava fazendo era incredulidade. E incredulidade é uma confiança depositada em outro. Irmãos, Deus estava lidando com Adão. O que é que Adão tinha que fazer? Considerar a palavra de Deus. Os irmãos estão comigo? Mas quando a gente vê Adão falando com Eva, ou pelo menos quando a gente ouve Eva falando, a gente encontra Eva falando para a serpente que Deus tinha dito uma coisa que de fato Deus não disse. Parece que Adão nem foi tão cuidadoso assim ao transmitir para Eva exatamente a mensagem que ele tinha ouvido da parte de Deus. Parece que ele acrescentou alguma coisa naquilo que Deus tinha dito. Os irmãos estão comigo? Amém. E o que aconteceu? Adão e Eva colocaram fé nas palavras da serpente e não nas palavras de Deus. E a única coisa que podia separar o homem do destino que Deus tinha para ele, que era incredulidade, entrou em operação agora. Por quê? Diante dos olhos, alguma coisa foi colocada que corrompeu o coração de Adão e Eva. E eles começaram a confiar mais numa voz alheia, que dizia assim: ei, Deus está querendo te privar de alguma coisa. Cara, você merece viver algo melhor. Você merece ter os teus desejos atendidos, satisfeitos. Os irmãos estão comigo? Mas fé, irmãos, só tem um alvo. Os olhos da fé continuam olhando para a palavra de Deus. Não sei se você está entendendo o que eu estou falando. Mas quantas vezes a gente quer ver Deus agindo na nossa vida, irmãos, e mantém os olhos no lugar errado? O irmão Charles Capps, ele tem um livro chamado Fé e Confissão, e ele disse que uma vez ele estava orando para Deus, sentindo um alto nível de comiseração, de autopiedade, não sei nem nomear o que ele estava sentindo. Mas ele estava pensando: tadinho de mim, olha o que a vida está fazendo, olha o que Satanás está fazendo comigo, meu Deus, eu vou orar a Deus. Satanás, espera aí que eu vou falar com Deus. Aí chegou lá e disse: Deus, olha o que o diabo está fazendo. O diabo disse que vai me matar, o diabo disse que vai pegar minha família, o diabo disse isso, o diabo disse aquilo. E Deus disse: quando tu vai parar de trazer o que o diabo está dizendo e vai trazer para mim aquilo que eu mesmo digo? Porque quando você fala o que o diabo está dizendo, o que o mundo está dizendo, a situação que você está vivendo, significa que você está colocando os seus olhos no lugar errado. Não sei se você já notou, irmãos, mas parece que o diabo, ele vai tentar atrair tua atenção. O diabo usou para Eva aquela maçã. Diz que ele colocou... Maçã, ó, a viagem. Aquela fruta. Por que eu pensei em maçã, bicho? Que heresia foi essa, bicho? Tá doido? Não é maçã não, viu, irmãos? Que obra foi essa agora? Pois bem, botou... O diabo disse assim, irmãos, eu lembrei, foi de um áudio do WhatsApp. O diabo dizendo: come essa maçã, que essa maçã não faz mal. Você já ouviu isso? Foi isso. Mas, irmãos, disse que botou lá a fruta e disse: olha para essa fruta, ela é boa para dar entendimento. Que marketing foi esse do diabo, hein, irmãos? Até um tempo atrás a gente tinha uma propaganda, os mais jovens aí, fecha os olhos para não ouvir o que eu vou dizer, que dizia que pipoca e guaraná, que programa legal. Só eu conheço essa propaganda aqui, né? Deus está vendo. Eu acho que ninguém pensou, irmãos, em misturar pipoca e guaraná antes dessa propaganda. Qual o sentido de pipoca e guaraná? Mas você ouviu tanto, que um dia você chegou em casa e disse assim: cara, eu vou testar pipoca e guaraná, e eu quero ver se esse programa é legal mesmo. O diabo começou a dizer: olha para essa fruta, vê como ela é boa para dar entendimento. Irmão, você podia dizer: olha como essa fruta é gostosa, é docinha. Mas o diabo estava dizendo: ela é boa para dar entendimento e ela vai fazer você se tornar igual a Deus, conhecedor do bem e do mal. O que Adão e Eva fizeram? Colocaram os olhos na voz do enganador e tiraram os olhos daquilo que deveria estar diante dos olhos deles. O que Deus tem dito sobre o assunto? Irmãos, não troque o que Deus está fazendo e falando para você por aquilo que as circunstâncias, que o diabo e que os pensamentos podem levantar a respeito do teu futuro e do que Deus está querendo fazer na sua vida agora. Porque isso pode custar o plano de Deus para a sua vida.
Deixa eu falar isso de outra forma. Pensamentos mal gerenciados podem impedir uma pessoa de entrar naquilo que Deus tem para a vida dela. Porque a tua meditação vai afetar a tua esperança. Não vou passar muito tempo falando com você a esse respeito, mas Romanos, no capítulo 4, diz que Deus tinha feito uma promessa para Abraão. E disse, olha, Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra, mas ele diz, eu vou fazer de você pai de uma grande multidão. E a Bíblia Revista e Corrigida diz que Abraão, não atentando para o seu corpo, ele creu contra a esperança, a fim de se tornar pai dessa grande multidão. Os irmãos estão comigo? Existem, irmãos, dois tipos de esperança. Existe uma esperança natural e existe uma esperança que é proveniente da palavra de Deus. Se você decidir ficar com a esperança natural, é possível que você não cumpra o projeto de Deus, porque a esperança natural de Abraão dizia para ele que o que iria acontecer é que ele ia ficar mais velho e não ia conseguir produzir mais filhos. Mas a Bíblia diz que pela fé, Abraão, irmãos, creu contra a esperança. Que imagem Abraão tinha? Velhice e falta de produção. Mas pela fé, irmãos, Abraão colocou os olhos na palavra que Deus tinha dito. Não importa como você está se sentindo. Rapaz, vai ser de você que vai vir uma grande nação. Amém? Quando alguém chegar para você e disser assim, olha, realmente não tem muita esperança natural, não, está tudo bem, essa é só a esperança natural. Mas a esperança, irmão, segundo a palavra de Deus, ela vai produzir algo em você. Eu gosto de como o irmão Myles Munroe falava sobre isso. Ele diz que esperança é uma figura do teu futuro que te traz alegria agora. Aí você vê alguns crentes chegando e diz, pastor, rapaz, eu estou feliz, viu? Estou em paz. Cheio de alegria. Já bem, isso porque não avisar o rosto. Está cheio de alegria, cheio de paz, cheio de felicidade. Às vezes, irmãos, a gente quer manifestar alguma coisa para o lado de fora, mas a imagem que as pessoas estão vendo por dentro ainda é aquela imagem natural, ainda está diante da montanha, contemplando a montanha. Os teus olhos não têm que estar voltados para a montanha, irmãos. Os teus olhos precisam permanecer firmes em Deus. Antes de Jesus dizer Marcos 11, 23, ele disse Marcos 11, 22. Uau, que grande revelação. Tenha fé em Deus. Mantenha os olhos sobre a palavra. Cuidado com aquilo que você medita. Porque, irmão, se você passa o dia inteiro cogitando das coisas naturais, dessa esperança natural, não pense que 2 horas do culto vão salvar a tua vida, não, irmãos. Existe um trabalho de meditação que precisa acontecer e acontece de forma contínua. Se a meditação ainda não afetou essa imagem interior, significa que a esperança ainda é inadequada para o que Deus quer fazer. Mas hoje à noite, irmãos, eu estou pregando isso, porque eu creio que Deus quer construir em você imagens que vão produzir o propósito dele, o projeto dele para a sua vida. Como esses propósitos, esses projetos, eles vão ser estabelecidos para mim? Mais uma vez, irmãos, por meio da meditação. Eu ouvi uma mensagem do irmão Spurgeon, ele falou algo bem interessante. Tem algumas verdades que ele falou que eu fiquei pensando por muito tempo. Ele perguntou, por que há tanta pregação e tão pouca prática? Foi eu que falei, não fique com raiva de mim hoje não, viu? Foi o irmão Spurgeon. Por que há tanta pregação e tão pouca prática? Por falta de meditação. O fim do estudo é acumular verdade, mas o fim da meditação é colocá-la em conduta santa. Em outras palavras, se você medita por tempo suficiente, você vai começar a agir de forma adequada. Ele disse, sem meditação a graça nunca prospera, a oração é lânguida, o louvor é maçante e os deveres espirituais são inúteis. É mais fácil passar um ano inteiro ouvindo sermões do que passar 1 hora de forma devota, meditando naquilo que Deus tem dito. Vocês estão entendendo o que eu estou falando aqui, irmãos? Ah não, pastor, eu me ocupei o ano inteiro, eu não deixei de ir para a igreja um dia. Mas a pergunta é, quanto da palavra está habitando dentro de você, a ponto de você começar a mudar a esperança, a expectativa da tua vida, até que a alegria comece a ser um produto da tua meditação. Os irmãos estão comigo?
Eu não sei quantos entendem do que eu estou falando, mas eu vou lhe ensinar um pouco de cultura cearense agora. Minha avó, eu ficava muito tempo com minha avó, e às vezes ela me corrigia. Eu não sei se você já viu isso acontecendo, mas às vezes criança queria fazer uma coisa, aí minha avó dizia, não faça isso, rapaz. Aí eu não ia confrontar a minha avó, mas eu saí, irmãos. Mas rapaz, como é que pode vovó falar comigo? Aí a palavra que ela dizia é, tá budejando o quê? Alguém já ouviu essa palavra? Então, o pregador também é cultura. Budejar, irmãos, é ficar reclamando, remoendo aquilo que foi falado. Quando você fica, irmãos, remoendo a coisa errada, meu amigo, pode esperar, o resultado disso na tua vida vai ser falta de paz, tristeza, falta de progresso naquilo que Deus te chamou a fazer. Tem crentes, irmãos, que parecem aquele vidro arranhado, né? Pensando só nas coisas que não deram certo, no que não funcionou, budejando a coisa errada. Mas, irmão, se a gente decidir trocar esse disco e começar a meditação no Novo Testamento, a gente tem uma palavra lá em 1 Timóteo 4,15, quando Paulo vai dizer para Timóteo assim, meu filho, medita nessas coisas e nelas seja diligente. Não é só meditar, é ter diligência na meditação. Citando minha avó, irmãos, mente vazia, você já sabe. As pessoas pensam assim, não, pastor, está tudo bem, eu estou indo para os cultos. Não, quanto dos cultos está ficando em você, criatura? O que você passa o resto do dia todo pensando? Volta para pensar como pensava. Imagem natural errada, tua fé não vai funcionar. Medita nessas coisas e nelas seja diligente. No grego, essa palavra meletal, meditar, dá a ideia de alguém que fica imaginando as coisas. Eu não sei você, irmãos, mas eu sou bem imaginativo e eu preciso ter cuidado para canalizar esse poder dos pensamentos para o lugar certo. Efésios 3:20 diz que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, além de tudo que nós pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Deus é poderoso, isso fala da soberania de Deus. Mas o quanto da palavra dele está operando em nós, fala do nosso livre-arbítrio. Deus é poderoso, ponto final, não tem o que questionar não. Ele é poderoso para fazer, irmãos, na tua vida, coisas que você nunca esperou que ele fizesse. Que você nem imaginou, nem chegou a cogitar. Mesmo que você seja um bom pedinte, irmãos, ele ainda é um melhor operador do que você é pedinte. Eu vou pedir uma coisa para Deus, mas eu acho que é grande demais. Irmão, você vai quebrar a cara. Para ele não tem pedido grande demais, não. Pelo contrário, se as nossas orações estão pequenas, é porque talvez a gente está orando para o Deus errado. Porque Deus é grande, irmãos. Se Deus é grande, por que fazer oração pequena para Ele? Faça uma oração grande. E aí Deus vai olhar e vai dizer, ainda é infinitamente menor do que o que eu posso fazer. Agora ele diz, segundo o seu poder, operando em nós. Aí você vai falar com os irmãos. E que poder está operando em você? É o dorama que eu assisti na Netflix. Essa semana eu estou numa série maravilhosa. O que está operando em você? Irmãos, qual é o objeto da tua meditação contínua? É algo simples, mas escuta, o que eu estou te dizendo pode mudar o curso da tua vida. Se você se decidir, não pastor, eu trabalho muito, eu não tenho tempo para nada. Irmãos, não vão controlar a tua cabeça. Não vão botar uns eletrodos aí para saber o que tu está pensando, não. Medita na palavra, pega um texto das escrituras, vai ruminando aquilo durante o dia. Irmãos, essa palavra vai se tornar força dentro de você. E quanto mais você meditar, mais você vai ter aquela palavra operando. Quantos aqui já tomaram caldo de cana, irmãos? Já tomou caldo de cana? Já viu como o pessoal faz? Eu não sei se faz aqui, se eles fazem aqui como fazem lá. Mas normalmente o cara pega a cana, joga naquela máquina, o moedor vai lá, cai um pouco na jarra. Aí o camarada pega aquele bagaço, dobra e bota de novo, não é assim? Aí depois ele pega, bota de novo. Se ele tiver bem amarrado, ele dobra umas 5, 6 vezes para tentar extrair tudo que a cana tem. Da primeira vez sai muito, depois vai diminuindo a quantidade. Eu vou te dizer, a palavra de Deus é exatamente o contrário. Quanto mais você meditar, mais vida dessa palavra vai sair para inundar o teu coração.
Não vai ficar mais fraco não, irmãos. Meditação vai fazer você tomar posse no coração primeiro, porque antes da montanha sair diante dos teus olhos, antes da doença sair do corpo, antes da falta ir embora, ela precisa sair dos olhos do teu coração. Se você continuar vendo falta, é falta que você vai ter. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, irmãos? Essa palavra meletal também, meditar, no Novo Testamento, ela sugere a ideia de alguém que está tomando conta de uma coisa. Uma planta, você ganha uma planta. Irmão, minha esposa já matou toda, ela não está aqui, eu posso dizer. Ela não é muito boa com cuidado de planta, não. Ela, graças a Deus, cuida melhor de mim do que das plantas. Ela já matou toda espécie de planta que você... Até cacto. Cacto sobrevive sozinho, tranquilo. Ela conseguiu matar, uma vez que ela deu tanto amor que o bicho morreu. Mas às vezes, irmãos, Deus vai criando... Em nós, Ele vai liberando a sua palavra, Ele vai semeando a sua semente. Mas se você sair daqui, irmãos, e não considerar aquilo que foi semeado no solo do teu coração, é possível você perder a construção que Deus está querendo fazer. A Bíblia diz lá no Isaías 53, que funciona assim: do jeito que a água e a neve caem, e elas regam a terra, elas fazem a semente brotar, para dar pão e alimento àquele que semeou, assim é a palavra que sai da minha boca. Deus diz, não vai voltar para mim vazia. Deus libera a palavra, mas a palavra tem que ser acolhida, guardada, meditada, repetida. Marcos 5 diz que aquela mulher com fluxo de sangue dizia consigo mesma. Aprendeu com minha avó, ela estava budejando. O quê? Ela estava com um corpo fraco, mas ela dizia, se eu tão somente tocar nas vestes daquele homem, sozinha em casa. Olhe para mim, me diga que você não fala sozinho. Seja honesto. Deus está vendo, bicho. Deus sabe do que você conversa sozinho. Tem gente aqui que ia estar arrependido no culto de hoje à noite se tivesse um gravador colado em você o dia todo. E você... Ixi, eu falei uma coisa que não devia ter falado. Os irmãos estão comigo? Que tal, irmãos, começar a animar o teu próprio coração com a palavra de Deus? O salmista Davi fez isso muitas vezes. Por que você está abatida dentro de mim, ó minha alma? Espera em Deus. O problema é que às vezes a gente é má companhia até para nós mesmos. Você está até feliz, mas diz, por que está tão animado? Amanhã é segunda-feira. Esse diabo é isso, o cara não presta nem para acompanhar a si mesmo, é uma má companhia. Então faz o seguinte, começa a colocar a palavra de Deus para dentro do teu coração, de tal forma que você vai começar a falar para você a palavra de Deus, antes de pregar para os outros. Que tal você pregar para você mesmo? Vai dizendo, ei, se anime coração, o que Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir. Davi disse para ele mesmo, eu não sei se ele estava olhando no espelho, mas ele disse, porque você está abatido dentro de mim, ó minha alma, te anima, espera em Deus, porque você vai ter motivo para cantar ainda. Não, irmãos, mas às vezes a gente, não, eu sou durão demais, eu não quero esse negócio de ficar falando fé, essa coisa de ficar fazendo como todo mundo faz aqui na igreja. Vou te dizer, irmãos, boca calada, irmãos, é perder por WO. O irmão Mark Hanks diz que silêncio, ficar calado, não reagir à palavra, é a pior confissão de derrota que você pode fazer. Porque a palavra de Deus, ela deve ser ouvida, meditada e liberada. Lá em Atos, no capítulo 14, a gente encontra um homem que estava ouvindo a mensagem de Paulo. E esse homem, ele estava paralítico, e diz no versículo 7 que Paulo estava pregando o evangelho. No versículo 8, aquele homem diz que Paulo, vendo que o homem tinha fé para ser curado, disse em alta voz, apruma-te sobre os teus pés. Agora eu quero que você pense comigo. Paulo estava pregando o evangelho, o homem estava ouvindo o evangelho, e a Bíblia diz que ele já tinha fé para ser curado. Porque ele não tinha sido. É possível uma pessoa ter fé para ser curada e continuar doente? Sim ou não? Sim. Paulo olhou para o homem, ele já tinha fé para ser curado, mas ele continuava paralítico do mesmo jeito. Por quê? Porque enquanto aquele homem não reagisse à palavra que ele estava ouvindo, irmãos, fé não estava completa, porque fé, ela é recebida, você ouve, medita, mas você precisa reagir àquilo que você está ouvindo.
Vou te dizer, hoje é à tarde, hoje é à noite, eu não sei mais. Agora é noite, de verdade, né? Já às 7 horas. Ai, moço, o que é que o sol está fazendo lá fora, bicho? Isso é errado demais. O nordestino fica com a cabeça trocada aqui. Porque 5h30, 5h45 já é de noite lá. Pois bem, Deus está dizendo para você hoje à noite. Que tal começar a reagir com a palavra que você está ouvindo? O que Deus tem dito ao teu respeito? Será que os pensamentos de Deus... Ah não, pastor, mas o senhor não está vendo o que está acontecendo no Brasil em 2005? 2005. Pai, que obra é essa, bicho? Já botei a maçã no lugar errado, dizendo... Irmãos, eu estou vendo tudo que está acontecendo. Mais uma vez eu vou te dizer, você precisa proteger o que Deus está construindo em você. Eu não vou ficar meditando na coisa errada. Eu não vou deixar o jornal me entristecer a respeito do futuro. Eu vou atentar para o que Deus diz. Estava falando com minha esposa, irmãos. A gente recebeu uma notícia que a gente não queria ter recebido. Mas eu fui orar, irmãos, e parece que Deus não ficou abalado com a má notícia, não. Eu saí do lugar de oração debaixo de tanta alegria e voltei para dizer para ela, ei, parece que está tudo bem. Deus não foi pego de surpresa com a mudança da legislação. Deus não foi pego de surpresa com um problema que se levantou. Eu só preciso meditar na coisa certa. Ele é poderoso. Irmãos, quando Abraão ouviu aquela mensagem, ele ficou pensando no corpo amortecido dele. Mas a Bíblia diz que ele não tomou em conta, ele não considerou a capacidade do seu corpo de produzir um filho. Ele considerou a fidelidade daquele que havia dito. Eu vou te dizer, irmãos, você não vai encontrar Deus quebrando a sua palavra, a sua promessa. Ele nunca mentiu. A Bíblia, Davi disse, eu nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Porque Deus ia começar logo com você, a deixar faltar e a deixar você mendigar o pão? Não vai fazer não, porque Deus é fiel à sua palavra. Que tal considerar a fidelidade daquele que escreveu esse livro, irmãos? Graças a Deus pela fidelidade dos irmãos, mas irmãos, mais ainda pela fidelidade de Deus. Ele é digno de confiança. Como diz um amigo meu, Deus não é gente não, irmãos. Você pode confiar nele. Ele vai cumprir o que disse. Vendo que o homem tinha fé para ser curado, disse, reaja, rapaz. Fique em pé. O homem ficou em pé e na hora o seu corpo reagiu àquilo que ele creu. Eu vou te dizer hoje à tarde, irmãos, te anima. O que Deus começou a fazer, Ele vai completar na sua vida. Marcos, no capítulo 4, no versículo 23 a 25, falando ainda sobre meditação. Na Bíblia amplificada, eu vou ler para você, ele diz assim, se alguém tem ouvidos para ouvir, que esteja ouvindo, perceba e compreenda. E ele lhes disse, tende cuidado com o que estáis ouvindo. A medida de atenção e estudo que derdes à verdade que ouvis, será a medida de virtude e conhecimento que volta a vós. Eu vou repetir para você meditar sobre isso. A medida de atenção e estudo que derdes à verdade que ouvis, será a medida de virtude e de conhecimento que volta a vós. 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, Paulo está dando alguns conselhos para os irmãos, e ele diz para eles assim, não apaguem o espírito. Está aqui, irmãos? Alguém pode pensar, o que é apagar o espírito? Ah não, pastor, é se desligar na hora do culto, ou é alguém cortar o que está acontecendo no ambiente, né, da igreja, aquela pessoa deve ter apagado o espírito. Mas Paulo continua dizendo, não apagueis o espírito, não desprezem as profecias, julguem todas as coisas e retenha o que é bom. Certamente, irmãos, alguém que quebra a ordem do culto, ou que chama a atenção, tira o que está acontecendo aqui, está de alguma forma extinguindo o mover do espírito. Mas o que Paulo está falando para os irmãos é o seguinte, não apague o espírito, guarde a palavra que Deus está te dando, julgue essa palavra. Se eu não fizer isso, o que é que eu estou fazendo, pastor? Eu estou apagando o espírito, sabe por quê? O espírito não vai ficar falando para quem não quer ouvir. Se eu chegasse aqui e dissesse, prepara aí que eu vou anotar, vou te dar os 6 números da Mega Sena. Irmãos, você tomava a caneta do seu vizinho para anotar o que ia acontecer, não ia não? Na hora, prestar atenção, eu vou ouvir, cala a boca aqui, eu não quero ouvir ninguém não, eu quero ouvir o que o homem vai dizer ali dos números da Mega Sena. Irmãos, eu estou te falando, as palavras que você está ouvindo nessa igreja, elas são mais importantes para você do que um prêmio da Mega Sena. Riqueza que vem fácil, vai embora fácil.
Mas eu vou te dizer, irmãos, meditar na palavra de Deus vai construir valor dentro de você. Essa palavra é preciosa. Não apague o espírito, medite no que Deus está dizendo para você. Irmãos, o que Deus tem dito ao teu respeito. Quantas vezes pessoas vêm aqui, Deus fala, a pessoa volta para casa como se não tivesse acontecido nada. Deus está falando com você. Essa palavra, ela porta o poder de manifestar. Irmãos, é da palavra que vai sair o poder, que vai operar aquilo que você está esperando sobre a própria palavra. Agora, a medida de atenção e estudo que derdes a verdade que ouvis, será a mesma medida de virtude e conhecimento que volta até você. Porque aquele que tem será dado mais, e aquele que não tem, até mesmo o que ele tem, lhe será tirado à força. Em outras palavras, se não há meditação na verdade que nós estamos ouvindo, é possível que o diabo roube a palavra que você está ouvindo sem você perceber. Um dia você vai dizer, não, eu já estudei sobre cura. Aí vai lá na biblioteca do teu coração e vai ver que não ficou mais nada. Por quê? Foi roubado por falta de meditação. No entanto, tem uma outra palavra para meditar no hebraico, no Antigo Testamento, é uma palavra usada, a palavra agar. E essa palavra significa você gemer, rosnar, proferir, resmungar. Exatamente o que eu estava falando. A mulher do fluxo de sangue, falando consigo mesmo, se eu tão somente tocar, eu vou ser curada. Se eu tão somente tocar, eu vou ser curada. E mais uma vez, não é fórmula das palavras na meditação, é continuar repassando aquilo. A Bíblia diz que Maria, irmãos, enquanto ela tinha recebido a promessa do Salvador e ela ia vivendo a vida com Jesus, a Bíblia diz que Maria meditava aquelas coisas no coração. Ela não saía dizendo para todo mundo quem era Jesus, mas ela estava repassando. Deus disse que esse homem, esse menino vai ser filho do Altíssimo, ele vai libertar o povo dos seus pecados. Repassando no coração o que Deus estava fazendo. Quantos estão entendendo aqui o que eu estou falando, irmãos? Você está compreendendo a mensagem? O que Deus tem dito sobre o teu futuro, o que Deus tem dito sobre a tua vida. Vai repassando isso continuamente. Ele é fiel para fazer. Agora diz que ele é fiel para fazer, não segundo o seu próprio poder, mas segundo o poder dele que está operando em nós. Se ele olha para o teu coração, o que ele está vendo? O que eu estou meditando? O salmista Davi disse, Senhor, que sejam agradáveis diante de ti o meditar do meu coração. As palavras dos lábios e o meditar do coração. Diga, palavras dos lábios. Deus está ouvindo o que você está dizendo. Até quando você fala nas costas de outra pessoa, Deus está ouvindo também. Mas mais do que as palavras, Deus está ouvindo o meditar do teu coração. Eu não acho que um crente vai chegar na igreja e vai começar a cantar uma música aleatória aqui, né? Qualquer música, qualquer coisa. Não, a gente vai cantar as coisas para Deus, né? Porque a gente quer um ambiente santo. Se eu te lembrar, irmãos, que Deus está assistindo as tuas palavras tanto quanto está assistindo o meditar do teu coração. Louvado seja Deus, e com raiva do irmão que está do lado. Deus está vendo, irmãos. Eu não estou falando isso para você ficar nervoso, não. Tenha calma que vai começar a ficar feliz. Eu vou mudar de assunto. Os irmãos ficaram meio tristes. H é meditar, mas isso fala sobre você remoer alguma coisa. No entanto, essa meditação, ela nem sempre é uma meditação silenciosa. Lá em Isaías, no capítulo 31, no versículo 4, eu já estou começando a finalizar, tá? Isaías 31, versículo 4, na Bíblia NVT, ele diz assim: porque o Senhor me disse, quando um leão jovem e forte ruge sobre a ovelha que ele matou, não se assusta com os gritos, nem com os ruídos de um bando de pastores. De igual modo, o Senhor dos exércitos descerá e lutará sobre o monte Sião. Eu falei que meditação é um gemido, um rosnar. As palavras da minha vozinha, um budejar. Você vai estar, eu creio que Deus disse, eu creio que se eu tão somente tocar, eu vou ser curado. Eu creio que nesse ano de 2025, eu não vou cair, porque todo mundo está dizendo que eu vou cair. Sabe quais são as chances, irmãos? Caiam 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, você não vai ser atingido. Talvez pessoas vão chegar para você e vão dizer assim, ei,
haja com bom senso. Observe que 11 mil pessoas estão caindo. E você vai dizer, o meu bom senso está firmado sobre o que Deus diz. Caiam 1000 ao meu lado, 10.000 à minha direita. Eu sou uma exceção. Por quê? Eu habito no esconderijo do Altíssimo. É sobre isso que eu estou meditando. Falando consigo mesmo. Mas tem uma hora, irmãos, que esse meditar contínuo vai colocar o teu coração em uma temperatura que vai fazer com que aquilo que você acredita saia de forma mais ousada e se torne uma confissão na sua boca. Vocês estão entendendo? O texto disse que o Senhor disse, quando um leão jovem e forte ruge sobre a ovelha que ele matou, ele não se assusta com os gritos e nem com ruídos de um bando de pastores. O que é que aconteceu aqui? Irmãos, o leão atacou a presa, ele está naquela adrenalina de ter pego a sua comida. E ele vai, irmãos, para o leão a comida é uma coisa séria. Para alguns irmãos também. Ele pegou o prato de comida dele, irmãos. E aí o que acontece? Um bando de pastores se levanta e diz assim, a gente vai matar esse leão agora. Irmãos, o leão não está preocupado com as ameaças do lado de fora, não. Ele está tão cheio dessa consciência de quem ele é, do que ele tem, do que ele pode com aquelas presas que ele tem, que ele vai rugir. Essa palavra rugir aqui é a mesma palavra para meditar. Por quê? Você começa meditando de forma tímida, falando talvez consigo mesmo e com Deus, mas chega um momento que essa palavra precisa sair pela sua boca, e você deve confessar aquilo que você acredita. Deus que tinha dito para Abraão, você vai ser pai de uma multidão, chegou para ele e disse, você vai parar de chamar a si mesmo de Abrão. Abrão significa pai exaltado, fala sobre a ascendência natural de Abrão. Abrão tinha recursos, vinha de uma família rica, mas agora Deus disse para ele, você vai parar de falar de si mesmo como alguém apenas que veio de uma linhagem de pessoas ricas. Você vai dizer sobre você mesmo o que eu estou dizendo. Você vai dizer, eu sou pai de uma multidão. Quantos filhos Abrão tinha, irmãos? Qual a esperança natural de Abrão? Baixíssimo, fraquíssimo. Mas Deus disse, agora chegou o tempo de sair da tua boca, você vai dizer, eu sou pai de uma multidão. Alguém podia dizer, tu é pai de ninguém, bicho, que história é essa que tu é pai de uma multidão? Deus disse que eu sou pai de uma multidão, então eu sou pai de uma multidão. Abraão indo comprar pão, deu 10 reais de pão, para quem? Para Abraão. Quem é Abraão? Sou eu. Sabe o que Abraão significa pai de uma multidão? Sei, sou eu mesmo. Vão dizer, essa criatura está doida, isso não faz sentido não. Irmãos, a sabedoria de Deus é loucura para quem ouve mesmo, mas é poder de Deus para você. Não chame de Abrão quem Deus está chamando de Abraão. Não chame de fraco quem Deus está dizendo que é forte. Não chame de doente quem Deus está dizendo que é sarado pelas pisaduras de Jesus. Não chame de miserável aquele que tem toda a riqueza de Deus a seu respeito. Agora você tem que deixar essa palavra meditada sair pela sua boca e se tornar uma confissão na sua... Os irmãos estão comigo? Quando você começa a falar essas coisas, essa realidade, essa imagem interior vai sendo pintada dentro de você. E aí a Bíblia diz que fé é a certeza das coisas que se esperam. Você já tem uma esperança, uma expectativa positiva. Sabe o que fé vai fazer? Fé vai pegar essa figura do futuro e vai trazer para você começar a dançar e celebrar agora mesmo. Pode ser que ninguém esteja vendo o quadro da sua vida montado, mas fé vai trazer a esperança do teu coração. Deixa eu te dizer algo. Enquanto nós não conseguirmos nos ver, irmãos, possuindo aquilo que Deus diz que é nosso, não pense que você vai ter, não. Deus disse para Abraão assim, Abraão, você vai andar comigo, vamos percorrer a terra que eu vou te dar. E Deus disse para ele, tudo que você puder ver é seu. Quantos estão entendendo? Não deixes apartar-se dos teus olhos, guarda-os no mais íntimo do teu coração, porque essas palavras, elas estão se tornando em vida, elas estão se tornando saúde, elas estão operando em você o que você não podia operar. A Bíblia diz no Salmo 29, a palavra do Senhor, irmãos, ela está aí fora, diz que a palavra faz os servos darem os seus filhos, a palavra coloca em ordem aquilo que estava fora de ordem. E ele vai dizer, enquanto isso, quem está no templo vai estar dizendo glória a Deus. Talvez você não entenda, mas irmãos, à medida que você considera a palavra de Deus, que você considera a grandeza de Deus para cumprir o que Ele prometeu, a voz do Senhor está lá fora, colocando em ordem aquilo que você não poderia colocar. Deus está trabalhando ao seu favor, quando a palavra consegue construir em você a imagem daquilo que Deus está dizendo. Em outras palavras, enquanto você não enxergar aqui, você não vai ver do lado de fora.
Tudo que eu estou vendo é a montanha, pastor. Pare de olhar para a montanha, olhe para a palavra. Olhe para dentro, olhe para Jesus, olhe para a palavra. Ele estava encontrando um rapaz que tinha perdido a filha, irmãos. E agora todo mundo disse para ele: pare de incomodar Jesus com a sua... Essa teologia eu conheço há muito tempo, irmãos. História essa de que Deus está preocupado com a tua vida? Deus tem muita coisa para fazer, bicho. Deus tem que lidar com os anjos. Deus tem que lidar com o sol, com o céu. Que hora amanhece, que hora anoitece. Primeira coisa, Deus não está preocupado com nada. Boas notícias. Ele não tem falta de nada. Senão ele não era Deus. Às vezes a gente trata, irmãos, como se Deus estivesse em contenção de despesa lá em cima. Ele vai agir lá na Rússia, que tem um problema, está grave lá. Irmãos, para Deus não tem problema grande ou pequeno, não. Ele resolve do mesmo jeito. O poder dele para resolver é o mesmo. Vocês estão entendendo o que eu estou falando aqui, irmãos? O que está limitando Deus de fazer o que Ele gostaria? Vou te dizer, a meditação contínua dos nossos olhos. Deus disse para Abraão: tudo que você puder ver é seu. Pergunta: você consegue se ver possuindo as promessas de Deus? Tem pessoas, irmãos, que estão dentro da igreja, mas elas estão se preparando para falhar. Elas estão vendo falha como o que vai acontecer em 2025, o que pode acontecer a qualquer momento da sua vida. Uma queda, um problema familiar, um problema na empresa, um problema no... Irmãos, se tudo que você está vendo é falha, falha é o seu destino. Mas eu vou te dizer, hoje à noite Deus está dizendo para você: olha para a minha palavra, considera o que eu estou dizendo, porque eu sou fiel para cumprir o que eu prometi. Imagem interior. Quando você se vê curado aqui, você vai se ver curado lá de fora. Acho que eu já terminei a mensagem, eu não vou ficar... Nada vai mudar por fora, irmãos, enquanto não mudar o foco do nosso coração. Vale a pena confiar em Deus. Vale a pena colocar os olhos sobre a palavra, manter a confissão certa na sua boca. Sabe que a Bíblia diz que aquele que olha para ele não vai ser envergonhado, o teu rosto não vai conhecer vexame. Confiando nos homens, a Bíblia diz em Isaías 17, ou Jeremias 17, maldito o homem que confia no outro homem e que faz do braço do homem a sua confiança. Não vai dar certo não, mas bendito o homem que confia no Senhor. É tempo da desesperança sair. E não é porque você tem uma força de personalidade, não. É porque você está alimentado com a palavra de Deus. Pode ficar de pé, eu queria orar com você. Talvez tenham várias razões pelas quais a gente poderia orar hoje à noite. Talvez fazer um apelo aqui. Eu não percebo direção para fazer isso. Mas que tal hoje à noite você deixar a imagem do que Deus está construindo na sua vida se tornar a imagem que vai te guiar para o destino, para o propósito que Ele te chamou a viver nessa terra. Ele não é um Deus medíocre, não é um Deus mediano, não é o Deus do quase. Tudo o que Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. Feche seus olhos. Pai amado, em nome de Jesus, eu oro pelos meus irmãos hoje à noite. Pai, a sua palavra foi ministrada. Eu peço que o Senhor traga, Pai, consciência no homem interior sobre cada um, a respeito daquilo que o Senhor tem dito, de tal forma, Pai, que essa imagem interior nos conduza em paz e alegria. Nos leve, Pai, nos tempos difíceis, nos dias de pressão, nos dias em que nós estamos sendo perseguidos, mas que nos conduza, Pai, debaixo de tanta paz e alegria, porque viver pela fé é viver uma vida divertida, Pai. Nós decidimos confiar naquele que nos livrou do império das trevas e nos convidou, Pai, para andar na luz da sua presença, até o cumprimento de cada palavra. Pessoas aqui hoje à noite, que talvez estejam doentes, eu declaro em nome de Jesus, Pai, socorro nessa noite sobrenatural. A mão do Senhor puxando essas pessoas desse lugar de pressão, desse lugar de doença. Seja livre em nome de Jesus. Pessoas aqui que estavam debaixo de tanta pressão na alma, porque as coisas não estavam funcionando. Hoje à noite Deus te deu uma chave. Você deve praticar aquilo que você ouviu. Mas eu proclamo sobre você agora mesmo: seja livre em nome de Jesus.
livre para andar em paz na presença de Deus, livre para andar de acordo com as verdades que você tem ouvido. E eu declaro em nome de Jesus, Pai. Oh, aleluia. A Bíblia diz: muita paz tem os que amam tua lei. Muita paz tem os que amam tua lei. Quantos amam a palavra de Deus aqui? Paz está disponível para você hoje à noite. Alegria está disponível para você hoje à noite. Você está sendo invadido agora pela paz de Deus. Paz de Deus. Paz de Deus. Eu proclamo em nome de Jesus que esse tempo de ficar enclausurado por causa do sofrimento e da pressão acabou. Eu proclamo hoje à noite, pelo Espírito de Deus, portas da prisão abertas para você. E você pode sair e regozijar, porque Deus é o seu Pai e você é o próprio Filho dele. Tudo que Deus falou vai acontecer. Tudo que Deus falou sobre essa igreja vai acontecer. Tudo que Deus tem trazido como visão e como propósito, Pai, nós repousamos sobre a Tua palavra. Eu proclamo multiplicação sobre Cascavel. Eu proclamo o Senhor trazendo pessoas, Pai, que vão ser, Pai, fiéis escudeiros nessa igreja. Gente com o coração conectado, porque a obra que vai acontecer nessa cidade é muito grande. E nós já visualizamos com os olhos do coração. Deus é fiel para completar aquilo que o Senhor mesmo começou. Pronto, agora é sua vez. Fique feliz. Fique feliz, irmãos. Fique feliz. O Deus que começou a boa obra, Ele é fiel. Oh, aleluia. Cremos na sua fidelidade. Repousamos na sua fidelidade. Nos alegramos na tua capacidade para fazer, Pai amado. Nós te damos graças, em nome de Jesus. Amém, amém.